de volta com o Educador Entrevista. Eu converso agora com a Tamires. Tamires, obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço você, Luciano. Bom, você está aí em Paris, né? Vamos falar um pouquinho dessa rotina, né? Você está há quanto tempo aí? Faz 8 meses. Você me falou que trabalha em um hotel, né? Está no setor hoteleiro, Exatamente. que foi o primeiro setor impactado, né? Como é que foi aí o choque com isso? Infelizmente foi. A gente acabou sentindo bastante nessa área. E como é que está essa questão, né? Porque o que, que houve? Fechamento total dos hotéis? O que, que aconteceu quando... Então, aqui está acontecendo mais ou menos assim, Luciano. Desde o começo, né, a gente começou a sentir os impactos dessa crise logo no início do ano, né? A gente começou com poucos casos, assim, espalhados um pouco aqui pela França, notamente em Paris. E logo de início, o nosso governo já se mobilizou, né, para tentar frear, né, o Uhum, avanço dessa crise. Então, assim, quando eles viram que os números estavam crescendo assustadoramente, eles resolveram entrar numa quarentena oficial e as primeiras áreas que pararam foram cafés, restaurantes, bares e hotéis, né? Até porque não teria como, não teria por que a gente continuar, porque na verdade foi assim, a gente começou a ver cancelamento atrás de cancelamento, os turistas uhum. estavam com medo de vir para cá, né? Então acabou tendo que fechar mesmo. Então, por enquanto está fechado total, né? E estamos nessa situação. E, de fato, né, o impacto, né, e que é um impacto que continua, vocês continuam fechados. Exatamente. A gente está com uma data de início de desconfinamento gradativo, seria para o dia 11 de maio, só que isso também vai depender das regiões, né? Vai Uhum. ser por região. Tem regiões que estão menos afetadas, tem regiões que estão um pouco mais afetadas. Paris, infelizmente, ela tá no vermelho, ela é uma área bem afetada. Uhum. Então a gente vai começar de uma maneira mais restrita esse desconfinamento gradativo. E choque na questão do trabalho mesmo, né? Como é que vocês sentiram isso? Até porque chegou há pouquinho tempo, agora que se adaptou, né? Vem isso, Exato. como é que foi a questão em especial para o brasileiro, né, que está aí, né? Como é que tem sido isso? Exatamente. Bom, a questão do brasileiro, a questão do trabalhador que vem de fora, é um pouco mais complicada do que para os próprios franceses. Porém, o governo está lidando com essa situação de uma maneira. Opa, desculpa. Tranquilo. Porém, o governo está lidando de uma maneira bem, como é que eu te Não falo? deixou De ninguém uma maneira desguarnecido. eficaz. De uma maneira eficaz. Por Aham, quê? Porque no nosso caso, a gente fechou o hotel, a gente fechou tudo, fechou bares, restaurantes, porém o trabalhador continua recebendo o salário dele normal. aham. Né? Não normal, normal. A gente está, por exemplo, caiu 16% o salário, né, o salário normal, para que o governo consiga cobrir isso para as empresas. Uhum. Então, assim, a empresa apelou para o governo, né, as empresas que tiveram que fechar apelou para o governo e o governo está dando esse respaldo para as empresas nesse momento. Então, assim, a gente continua recebendo normalmente, apesar de não estarmos trabalhando. É uma situação que aqui a gente chama de desemprego técnico ou desemprego Uhum. parcial. Nós estamos empregados, porém não estamos tendo a possibilidade de trabalhar. Vai haver um choque para a economia? Já está havendo, né? Só que nesse momento achei importante que o nosso governo está priorizando a vida. E é interessante isso, né, do governo ter dado um respaldo, estar dando respaldo para essas empresas e, Exato. no final das contas, para os funcionários, né, para manter essa mão de obra. Exatamente. Até a questão do brasileiro, às vezes acontece de a gente não ter os documentos necessários que o governo solicita para poder passar esse auxílio para a gente. Só que aí vai depender muito também dos empregadores, vai depender muito da sua situação aqui, né? É mais uma questão de sorte. Então, assim, eu diria que, de uma maneira geral, o governo tá fazendo a parte deles, Uhum. né? E os empregadores estão tentando também, da melhor maneira possível, gerenciar, né, toda essa situação para não deixar ninguém, para todo mundo sair ganhando ou para ninguém sair perdendo, pelo menos. E a mobilização da comunidade brasileira aí, né? Vocês têm acesso a isso? A gente tem visto muitos países que a gente conversou que todo mundo tem um grupinho de WhatsApp da comunidade. Tem Aí sim. tem isso, o pessoal está se ajudando, como é que tem funcionado? Claro, a gente está assim. Na verdade, a gente tem um grupo das pessoas que vieram para cá, trabalhadores, né, e tal, com visto de trabalho, visto de férias, mesmo visto de estudante. E a gente tenta se ajudar, passando essas informações. Por exemplo, gente, eu não estou recebendo, o que que eu faço, com quem que eu tenho que falar.
e tal, e a gente tenta se mobilizar, né, um pelo outro. E também é uma questão de companhia nesse momento, porque tá todo mundo trancado em casa, tá todo mundo, a gente não tem com quem conversar, a gente não tem para onde ir, então a gente acaba ficando, gente, olha, vamos fazer uma live hoje, vamos fazer um hangout, vamos fazer alguma coisa. Então é bacana, porque o brasileiro, onde quer que ele esteja, ele tá em família quando ele encontra outros, né? Sem dúvida nenhuma. A gente conversando aqui no intervalo, né, você me falava que você chegou a trabalhar na estrutura de saúde aqui, né, da cidade. Exato. Ah, como é que tem sido o teu contato nesse sentido aí, né, acompanhando e vendo o desempenho dos profissionais? A gente vê, né, que vários países, os profissionais da saúde estão, de fato, sobrecarregados, né, devido à demanda aí da pandemia, e eu acho que aí não tem sido diferente. Não, aqui não está sendo diferente, Luciana. Infelizmente, a gente está vendo bastante isso. E o esforço da parte da equipe da saúde, dessa linha de frente, está sendo imenso. E eu tô vendo que, assim, muita gente até tem falado, nossa, eu tô com saudade da minha família, eu tô com saudade dos meus filhos, porque eu não tô indo para casa, já faz tantos dias que eu tô trabalhando, assim, corrido, entendeu? Então, está sendo uma situação complicada. Aqui a gente tem uma boa estrutura de saúde, né? A vantagem é essa, a gente tem um auxílio muito grande do governo por parte, né, por essa questão. Mas para os funcionários em si, eles estão realmente sobrecarregados e eles têm deixado isso bem à vista, né? Até eu acho bonito que a gente todas as noites, desde o início do confinamento, às 8 da noite a gente vai para o balcão e aplaude, né, esses funcionários que estão mobilizados. A gente sabe que é um gesto que ele é simbólico, né? Isso não Uhum. vai ajudar as pessoas, mas isso vai dar vai encorajar, né, as pessoas a continuarem a se mobilizar dessa maneira. É mais uma questão de agradecer, né, essas pessoas que estão na linha de frente pela gente. Um dado da rotina aí, né? Como é que vocês estão agora, né, de confinamento? O que pode fazer, o que não pode fazer? Bom, aí é uma questão bem complicada, porque graças a Deus o governo tá levando isso muito a sério. Então, o que foi dito desde o início de confinamento, a gente entrou em confinamento oficial no dia 17 de março, e desde então, para sair na rua, você precisa ter um atestado, né? E esse atestado, ele pode ser impresso, ou você pode fazer o download dele no seu celular, mostrar para as autoridades na rua que estão fazendo esse controle. Nesse atestado, a gente tem assim, olha, saída para compras de primeira necessidade ou saída para atividade física a no máximo 1 quilômetro do domicílio ou saída por questões familiares urgentes, alguma coisa assim. E você tem que colocar, você tem que assinar, você tem que colocar a data, você tem que colocar o horário que você saiu, entendeu? Se você sair de casa sem esse atestado, você está correndo risco de multa, né? O controle está sendo feito pelos policiais, está sendo um controle bem assim, eles estão pegando em cima mesmo, sabe? Todas as vezes que você sai na rua, você encontra alguém para controlar a sua saída. E se você estiver sem esse atestado, ou se você estiver tentando de alguma maneira burlar o confinamento, você é passível de multa é, até 370 euros. E é interessante como a fiscalização está funcionando de fato, né? Perdão, Luciana, não estou te ouvindo muito bem. É interessante como a fiscalização de fato funciona, né? A gente vê aí as Exatamente. matérias, policiais nas ruas, a, a, autuando mesmo, fazendo o papel, e por um outro lado a Sim, é uma gente. questão mais de mobilização da comunidade mesmo, porque Uhum. a gente está vendo como é que está sendo a coisa, Luciana. Assim, a gente está vendo que realmente tem, que nem estava te falando até no intervalo, nós estamos com 24 mil óbitos, né? Para um país relativamente pequeno, isso é muita Uhum. coisa. A gente está vendo a Itália, por exemplo, com 28 mil óbitos, a gente está vendo Reino Unido agora que acabou de passar a Espanha, sabe? Então a gente está vendo que realmente, se a gente não se mobilizar, se a gente não fizer alguma coisa, isso vai piorar. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, se eu acabar sendo contaminada, se eu acabar sendo infectada, eu posso sarar, porque eu tenho uma boa saúde, eu sou jovem. Mas se eu passar isso para uma pessoa mais velha, entendeu? E é isso que acontece, é por isso que a gente está tendo que ter esse pensamento comunitário, essa solidariedade, né? E tem uma questão cultural que eu acho também muito importante, né? Nesse sentido mesmo. Aqui no Brasil parece que as pessoas não respeitam muito isso, e na Europa a gente tem visto Exato. isso, né? Uma questão de, olha, né, se fala e se atende, inclusive a gente percebe em alguns outros locais do mundo, né, que se teve uma reviravolta Sim. grande aí com relação à doença, justamente porque as pessoas têm entendido o procedimento.
Exatamente. A gente tem entendido desde o início, né? Porque tem muita gente sendo tocada por isso de perto. Quem não está sendo tocado de perto está vendo que os outros estão sendo. A gente está vendo a situação nos jornais, a gente está vendo que isso não é exagero de mídia. Realmente está sendo assim. E a gente está procurando lidar com isso da melhor maneira possível para tentar frear, né, esse avanço da doença. Querida, quero agradecer imensamente a participação conosco, né? Desejar aí que todos se cuidem, né? Que a gente sabe que Com o certeza. segredo dessa doença é cada um fazer a sua parte. Se a gente se cuida, a gente está cuidando do outro. Exatamente. É a primeira vez na vida e creio que é a única que a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa pelo mundo ficando em casa no seu sofá. Então, não Exato, percam essa oportunidade. exatamente. Tamires, espero falar com você em breve, né? Na sua visita aqui de volta, né? Pessoalmente, para a gente Com falar de outras certeza. coisas e não mais da pandemia. Obrigado pelo carinho conosco. Obrigada a você, Luciano. Beijo para todo mundo, para minha cidade natal, para minha família, para os meus amigos, para os meus cachorros. É isso. Tchau, 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 Luciano. querida. Grande abraço.